Olá, começa agora mais um Sala de Estar aqui na Unicruz TV e no programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e crise, como transformar ações em resultados. A crise política e econômica que o país vive e que está sendo acompanhada por milhões de brasileiros gera um certo grau de inquietude. Mas será que essa inquietude deixa trabalhadores, empresários, comércio e todo o universo financeiro do país em estado de observação? É sobre isso que nós vamos falar aqui no Sala de Estar de hoje, em instantes. Quem participa do programa comigo hoje é a coach Silvia Vargas. Seja muito bem-vinda ao programa, Silvia. Olá, Luciane. É uma grata satisfação estar contigo de novo. Que bom. Silvia, eu vou começar te perguntando já assim direto, a queima-roupa, se toda essa instabilidade econômica que o país vive, com aumento de preços, elevações de taxas, escândalos políticos, tudo isso afeta a nossa economia, de que forma? E como que as ações empreendedoras são atingidas com tudo isso, Silvia? Luciane, isso que tu coloca realmente é bem importante, porque o momento que a gente vive inspira muita cautela, eu diria. E o que o Brasil está vivendo nesse momento realmente é uma crise, né? Política, econômica, e a gente pode pensar até de uma certa forma, né? Uma crise ética e moral. E é claro que isso acaba impactando diretamente, né? As empresas, empresários, os empreendedores que estão aí para realmente, né, levar a economia adiante. Sim. E o impacto é justamente, né, neste aspecto de fazer com que as pessoas olhem para esse momento e se perguntem: como que eu lido, né, qual é a melhor forma, qual é a estratégia que eu devo estar usando para que realmente, né, a gente consiga reverter esse panorama. Porque é um panorama que acaba, né, contaminando as pessoas e muito por esse lado, né, do pessimismo. Do negativismo. Do negativismo. É isso que a gente tem visto, né, nos nossos dias, assim. Esse negativismo, se não for trabalhado dentro das empresas, ele pode gerar uma crise muito mais forte ainda e levar essa empresa a ter resultados bem negativos? Exatamente, Luciane, e é isso que a gente tem visto e que a gente tem apontado para os empresários, a importância de se estar gerindo, digamos assim, internamente essa crise. A forma como as pessoas estão enxergando, a forma como a empresa está comunicando as suas mudanças de estratégias, as suas mudanças de ações, o porquê disso, porque quanto mais claro tiver para as pessoas, muito mais tranquilas e seguras, digamos assim, elas estarão para realmente, né, poder atingir os seus objetivos. Então é preciso gerenciar sim, né, todo esse movimento interno das empresas, acompanhando o dia a dia dos colaboradores. Essas mudanças, quando acontecem, Silvia, dentro das empresas, elas devem ser conversadas com seus colaboradores ou os gestores simplesmente tomam a iniciativa de fazer as mudanças e comunicar, ó, vai ser mudado de certa forma, assim, assim. Ou o melhor passo é sentar, conversar e explicar criteriosamente como que vai se dar essa mudança e o porquê. Qual que é a melhor via nesses casos? Luciane, o que a gente tem visto é exatamente isso, assim, que a estratégia que tem dado maior resultado e maior efeito para que as pessoas entendam bem este momento é exatamente a empresa chegar, comunicar especificamente o que vai significar cada nova ação que porventura ela, né, identifique que precisa ser tomado. Porque é dessa forma que as pessoas vão poder, né, assimilar melhor tudo aquilo que estava programado de um jeito e que, né, daqui a pouco assim, bom, agora a gente precisa pensar e fazer diferente. Então eu diria assim, investir em comunicação interna, Luciane, tem sido algo assim bem importante nesse momento. Tem sido um diferencial. Um diferencial em gestão, com certeza. Porque a gente percebe que alguns gestores tomam as iniciativas, mas não conversam com seus colaboradores e não trazem esses colaboradores para perto de si, né? Porque ao longo dessas mudanças vão surgindo problemas e esses problemas têm que serem conversados para que vá se fazendo os ajustes necessários. Exatamente. É aquilo que a gente diz, né, Luciane, que aquilo que não é claro, aquilo que não está bem disseminado internamente acaba virando as conversas de bastidores.
E são essas conversas de bastidores dentro das empresas que acabam minando muitas vezes o resultado. Sim. Por quê? Porque as pessoas não entendem, né, na sua essência, o que significa de verdade aquela mudança, né, de rota, de objetivo, de meta que se tinha. Então é importante sim investir tempo nisso, Luciane. Eu diria assim, quanto mais investir nesse momento em comunicação interna, melhor. Melhor. Uhum. E como que a gente pode visualizar, Silvia, de uma forma mais efetiva e colaborativa o empreendedorismo para o crescimento do nosso país? Eu diria assim, Luciane, que as ações precisam, né, se voltar muito para isso, porque assim, o que a época de crise inspira? A gente pensar diferente, a gente desenhar estratégias diferentes e ir, né, pouco a pouco testando aquilo que eu pensei, aquilo que eu busquei conhecimento, a competência que eu tenho e que eu fui para o mercado, né, ver o resultado que eu ia ter a partir daquilo. E se isso, né, à medida que a pessoa for, então, avançando e vendo que dá resultado, ela pode sim, né, buscar parceiros, trazer pessoas que tenham diferentes competências e aí sim, né, ir formando, digamos, aquela base para que cada vez mais as ações empreendedoras deem resultado. Então isso eu diria assim que é um fator bem importante. E que o diferencial para isso, Luciane, é conhecimento, né? Tu conhecer aquilo que tu está fazendo, tu dominar aquilo que tu faz e tu realmente conseguir oferecer algo que seja diferenciado no mercado. Eu ia te perguntar isso. A gente sabe que hoje o mercado cada vez mais exige conhecimento, né, aliado à competência. Sim. Então, hoje não tem espaço para amadorismo no mercado, né? Ainda mais com toda essa crise que a gente vem vivenciando. Então, a busca pela qualificação e pelo conhecimento é primordial. Isso. Luciano, o que a gente tem visto assim, o que as empresas, né, que estão conseguindo lidar muito bem, né, com a crise, inclusive tendo resultados muito positivos, que a gente acompanha pelo trabalho da consultoria, é investindo maciçamente nos colaboradores e principalmente nas áreas em que são estratégicas e que a gente tem pessoas com conhecimento e potencial para isso. Para quê? Para que elas estejam buscando, né, ideias inovadoras, estratégias que nunca se pensou. Para quê? Para a gente poder trazer isso internamente e se reorganizar e poder oferecer o diferente. Porque quem é que vai sobreviver depois de toda essa crise, né, Luciane? Aquele que realmente, assim, usou todo o seu foco, todo o seu conhecimento, toda a sua energia para trazer algo que ainda não foi pensado. E isso exige tempo, exige capacitação, exige, né, tu experimentar na prática aquilo que realmente tu vai estar oferecendo ali na frente, né? Mas em tempos de crise, querer ser empreendedor, tá, e querer de repente se arriscar no mercado, não é de repente dar um tiro no pé? Ou não? Depende da situação. Eu te digo assim, Luciana, eu vejo de duas formas. A pessoa que assim decidir empreender e ela não tiver uma base sólida, em época de crise, sim, é um tiro no pé. Agora, aquela pessoa que vem buscando, né, consolidando todo um conhecimento, vem se capacitando, vem, né, adquirindo todo um know-how para daí, sim, digamos, colocar a sua cara no mercado, vai ter, né, vai ter todo o reconhecimento de que assim, opa, esse aqui está vindo e está vindo muito bem, né, posicionado. Sim. Então eu diria que essa é a diferença, né, Luciane? E até tem um dado interessante, Luciane, que a gente tem visto assim nas universidades, hoje 60% das pessoas que estudam têm, né, a expectativa de serem empreendedores. Então essa é uma dica importante. É ótimo que nós tenhamos no país pessoas que queiram empreender. Agora isso tem que ser feito, né, assim, construído sobre uma base muito sólida, de conhecimento, de experiência, de competência. E isso exige tempo, né, Luciane? Não é do dia para a noite. Sim. Agora tu falavas isso das universidades e eu me lembrei de um case que eu assisti esses dias, de um fisioterapeuta que dizia que ele, quando saiu da universidade, resolveu abrir uma clínica e que ele tinha todo o conhecimento da área de saúde, mas que a maior dificuldade que ele teve foi para gerenciar a clínica dele, porque ele não tinha conhecimento nenhum de gestão. Então ele aprendeu na marra, quebrando a cabeça, tendo dificuldades financeiras, tendo que buscar ajuda
para conseguir sobreviver. Hoje ele sobrevive no mercado, né, e ri daquele tempo que passou. Sim. Mas ele comentava justamente isso, que em todos os cursos deveria ter algumas disciplinas que ensinasse o profissional a trabalhar com a gestão, porque isso é importante. Claro. Né? Eu diria assim que faz toda a diferença, principalmente falando agora, né, do empreendedorismo mesmo. E Luciane, assim, ó, o que é gestão hoje? Gestão, eu diria assim, são duas palavras, planejamento e execução. O que a gente faz, às vezes que a gente faz muito bem feito, a gente planeja muito bem. Só que na hora de executar, que é quando tu precisa realmente assim, tu definir um caminho, tu tem uma estratégia e agora tu precisa fazer acontecer. É nesse momento que às vezes as pessoas acabam se perdendo. Por quê? Porque no primeiro obstáculo, no primeiro, digamos assim, não que tu recebe, é quando tu vai precisar, digamos assim, ter toda uma estrutura interna, né, de desprendimento e assim, bom, como é que eu lido com isso? E é isso que às vezes a gente enxerga que algumas pessoas acabam tendo aquele pensamento mágico, que tudo vai ser lindo e maravilhoso. E não é. E não é, né, Luciane? Principalmente no mundo dos negócios, como tu bem falou, quem vai sobreviver? Aquele que tiver, né, competência e potencial para realmente lidar com as incertezas. Essa eu diria que é uma palavra que a gente precisa aprender muito a lidar com isso. E como lidar com as incertezas, Silvia? Nos dê uma dica de como atingir uma meta, porque a gente sabe que muitas vezes a gente se planeja, começa a executar, mas a resposta do mercado não é aquilo que diferente. A gente espera, né? É verdade. E aí a gente, às vezes, tenta usar de recursos que se tem, que se conhece, mas muitas vezes não funciona. E aí eu acho que bate aquele certo desespero, né? Sim. Luciane, tem um autor de um livro que eu até queria compartilhar, assim, que eu acho que é bacana. O nome dele é Cláudio Fernandes Araoz. Ele é um professor de Harvard. O livro que ele tem é Grandes Decisões sobre Pessoas. E ali tem uma passagem muito bacana que ele fala o seguinte, que de certa forma a gente acaba desenvolvendo isso também nas empresas. Que uma coisa é tu ter conhecimento e competência e outra coisa é tu ter potencial. E que quando a gente, por exemplo, trabalha com pessoas, a gente consegue identificar muito bem quem tem conhecimento e quem tem competência. Mas que às vezes a gente peca na questão assim, qual é o potencial que cada pessoa tem, que cada colaborador é capaz de oferecer, porque, Luciana, é no momento da incerteza que esse potencial vai fazer diferença. E quem é que vai se sobressair? Quem tiver, né, digamos assim, essa capacidade interna de poder lidar com isso. E aí a gente tem algumas características que são importantes para isso, Luciane, para a gente estar podendo ver assim, bom, essa pessoa tem potencial ou não e até onde que eu posso estar realmente, né, investindo. Então a primeira coisa é isso, Luciane, né, uma pessoa que já tem um certo conhecimento daquilo que faz, uma pessoa, Luciane, que consegue, digamos assim, ter insights no seu dia a dia. O que é isso? Eu estou ali trabalhando, estou conversando com um cliente, ele me diz uma coisa e depois eu tenho uma ideia. Isso é um insight, né, Luciano? Tu está fazendo conexões. Uma pessoa que tem muita vontade de aprender e que demonstra isso no seu dia a dia. Aliado a isso, a questão da curiosidade, né? E, Luciane, alguém que realmente, assim, ó, está disposto a encarar desafios. Então, eu diria que essas 5 características a gente precisa estar olhando e que elas vão fazer diferença, né, justamente nessa questão de como a gente lidar com a incerteza. E uma outra dica que eu daria, Luciana, assim, que é o que a gente acaba trabalhando muito no coaching, é isso. Toda vez que uma pessoa, digamos assim, ela define uma meta, né, quero objetivo X, a gente precisa fazer com que ela também esteja pensando tudo que pode dar errado, ou quais os obstáculos que ela identifica que ela vai, né, passar ao longo do caminho. Porque quando isso acontecer, Lu, e se acontecer, porque, né, a gente não tem a garantia do que vai acontecer, mas ela já vai ter registrado isso internamente, Luciane, isso tem a ver com o nosso paradigma mental de como a gente enxerga as coisas. Então, é isso que eu estava te comentando antes também, Luciana. Às vezes tem gente que tem o pensamento mágico, né? De que assim, eu vou abrir uma empresa, agora tudo vai dar certo. E a gente sabe que não é. Então, tu precisa estar preparado e pensa assim, que obstáculos que eu vou ter? Porque se eu já pensei nisso, Luciane, vai ser muito mais fácil de eu criar uma solução. Então, assim, a gente também não pode achar que sempre tu vai ter receita pronta para tudo. Não tem. Mas se tu já tem um caminho que tu já vivenciou,
de ter que pensar em coisas diferentes, criar soluções, Luciana, eu te digo que isso vem mais fácil. E aí, né, é muito assim uma característica interna de cada pessoa. Sim. E que precisa ser desenvolvida ao longo da vida, né? Nesses tempos assim que a gente vive agora, dessas incertezas, é difícil às vezes motivar o trabalhador, né? A gente sabe que às vezes os resultados são negativos, os resultados da empresa não são aquilo que se espera, né? E os gestores às vezes não conseguem trabalhar com esse lado motivacional da sua equipe. Sim. Como que é possível manter isso, dar uma injeção de ânimo nessas equipes? Porque muitas vezes é dessa equipe que vem o resultado que a empresa espera, né? Certamente. Então, se eu tenho um gestor desmotivado, Sim. uma equipe que está desmotivada, eu tenho 1, 2 lá dentro de uma equipe de 15, mas o resto todo mundo está adormecido, né, vou fazendo meu feijão com arroz e vai ser isso daqui, e aí a coisa não anda. Sim. Como trabalhar a motivação dentro dessas equipes assim, Silvia? Luciane, eu vou te dizer que isso que tu coloca, assim, é o que a gente tem Vivenciado. né, assim, agora. Então, eu te diria assim, a primeira coisa, Luciane, a equipe é reflexo da sua liderança. Então, o que as empresas precisam começar a olhar, assim, com muita, né, assim, com muita cautela? Qual é o posicionamento dessa liderança no dia a dia frente à equipe de trabalho? Porque, é claro, né, se eu estou desmotivado, se eu não estou acreditando que a gente vai ser capaz, que, né, assim, vai exigir esforço, mas que a gente consegue, tu vai acabar passando isso para tua equipe. Talvez tu não passe pela fala, mas tu passa pelas tuas atitudes, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Luciane, estágios emocionais são contagiosos. Então, quando tu fala isso assim, ó, né, de uma equipe estar desmotivada, tem que ter uma ação muito focada para assim, gente, né, foi até aqui, daqui para frente a gente precisa se reorganizar de outra forma. Então, tem que quebrar esse estágio, digamos assim, né, de passividade, né, que é isso que às vezes a gente enxerga em alguns lugares. Sim. E pouco a pouco, Luciana, eu diria assim, ó, como é que a gente motiva alguém? A gente motiva identificando assim, o que é importante para cada colaborador dentro daquilo que ele está fazendo. Que a gente consiga, né, demonstrar para ele assim, que todo o esforço que ele vai despender naquela atividade que ele executa, ele vai conseguir algo para a vida dele a partir daquilo ali. Né? Seja então oferecendo algo melhor para a família, fazendo uma viagem diferente, fazendo um outro curso. Então assim, a gente descobriu que para cada pessoa é importante e faz diferença. Sim. E aí, então, começar a atuar individualmente e, claro, que com a equipe como um todo, né, Luciane? Sempre mostrando assim, equipe, esse é o nosso objetivo. E é a partir da competência de cada um que a gente vai conseguir chegar aqui. Mas esse individualismo também é necessário. Precisa. Eu diria sempre assim, ó, Luciane, numa reunião de equipe, qual é o objetivo? O objetivo é tu passar, né, aquilo que é comum a todos. Agora, o individual sempre. Porque, Luciana, eu sei que às vezes tem lideranças que fazem o seguinte, tipo, eu tenho que xingar 2, 3. Xingar, né? Sim. Chamar atenção. E aí acaba fazendo isso para todo mundo. O que isso gera, Luciana? Isso gera uma coisa totalmente negativa, porque aquele que, digamos assim, está batendo meta e está conseguindo além dos resultados, ele vai pensar assim, bom, então o que eu estou fazendo não ajuda, né? Então, por isso que eu digo, reunião geral é para tu comunicar objetivos comuns a todos. E no individual, sim, tu vai focar de acordo com a competência e o desempenho de cada pessoa. Então, trabalhar os dois sempre juntos. Sempre juntos. Como que a gente pode inovar em tempo de crise? É difícil, né? É difícil. Essa é uma pergunta. E, Luciana, assim, é o que a gente tem trabalhado muito nos clientes, né? Então, por onde a gente começa esse caminho? Vendo assim, tudo que tu já fez e que tu teve um excelente resultado, e aí a partir dali assim, bom, o que mais a gente pode estar trazendo de novidade para que o cliente enxergue aquilo, opa, isso faz sentido para mim. Então eu diria assim, ó, Luciana, a gente tem que investir numa palavra que se chama assim, ó, criação de valor para as pessoas. O que significa isso? Por exemplo, assim, cada empresa, cada negócio tem um nicho de mercado. Sim. Então, pensar assim, identificar, estudar isso melhor, Luciane. O que esse nicho de mercado quer da gente? E o que efetivamente a gente tem como oferecer de valor?
Qual é o benefício que aquilo que ele vai vir buscar, que é o que a gente faz, vai agregar para a vida dele. Então, a partir disso, eu tenho certeza que, assim, virão ideias para realmente a gente estar pensando assim, o que a gente ainda não ofereceu? Né? Então, é criar soluções, Luciane, e envolvendo as pessoas. Eu diria que essa é uma técnica que vale a pena. E que, Luciane, tem até um nome agora no mercado que está sendo trabalhado, que é o Design Thinking. Que é uma metodologia, ela é, eu diria assim, ela é diferente da tempestade de ideias, do brainstorming, porque ela vai além disso, Luciane. Ela faz com que as pessoas consigam realmente identificar assim, o que a gente ainda não pensou. Então, é uma metodologia que vale a pena as empresas buscar, conhecer e começar a aplicar isso com as suas equipes de trabalho. Sim. Né? Que o Design Thinking é isso, é tu pensar coisas diferentes, né? Criar estratégias novas, ideias inovadoras, e que é isso que vai fazer a diferença nesse momento que a gente está vivendo. E né? acaba sendo um exercício, né, para a equipe como um baita exercício, Luciane. Porque assim, ó, a gente já aplicou isso em alguns clientes e o relato é assim, a gente nunca imaginou que a gente chegasse, né, digamos assim, naquilo que a gente descobriu. Sim. Então tá aí o resultado. E às vezes parece que o caminho pode ser muito mais simples, né? Porque às vezes a gente pensa em ideias muito grandiosas, né, e fica teimando em cima daquilo, e às vezes uma ideia muito mais simples acaba tendo um resultado muito mais efetivo, né? Luciane, isso que tu está dizendo, eu vou dizer assim, ó, é o maior diferencial pensando agora em crise. Porque a gente fica atrás, né, de coisas mega, e não é isso que eu quero que o telespectador entenda. Eu quero que entenda assim, é fazendo simples, muito bem feito, que as pessoas vão ver assim, nossa, como ali é diferente. Porque é só a gente sair na rua, né, assim, entrar em qualquer loja e a gente vê como é que a gente é atendido, como é que né, isso está sendo feito. E que é básico, só que a gente nota a diferença. É verdade. Né? E eu ainda digo mais que em tempos de crise o atendimento, assim, ó, é 90% de tudo, né? Porque quantas vezes a gente, enquanto consumidor, entra numa loja e não tem aquele atendimento que a gente quer e vai buscar, né, às vezes um produto que talvez não era nem o que a gente estava procurando, mas a gente acaba sendo cativado por quem nos atende, né? Claro. E isso é uma diferença, assim, imensa, né? E é aquela ideia, né, Luciane? Tu vai num lugar e tu quer ser atendido por aquela pessoa. Então, quer dizer, o que tem ali, né? Tem a criação de valor, como eu comentei antes, né? Me diz uma coisa, Silvia, em tempos de crise, desespero atrapalha em tudo. Sem dúvida. Luciane, tem uma ideia que é assim, ó. A gente, desde que a gente nasce, Luciane, a gente está exposto a risco, né? O bebê, a criança, o adolescente, o adulto, quando a gente começa a empreender, sempre tem risco. A gente nunca vai ter 100% de certeza de que a coisa vai dar certo. E é isso que a gente precisa começar a trabalhar, Luciane, que eu comentei antes, assim, do paradigma mental ou do mindset das pessoas. O que é isso? É a forma como a gente enxerga as coisas, a forma como eu interpreto a realidade, a forma como eu olho para essa crise. E aí tem 3 tipos de pessoas, Luciane, que tem a ver com isso. Como é que a gente enxerga o risco? Tem gente que tem aversão ao risco, tem gente que, né, então assim, vai ter aquela postura de enfrentar, e tem aquele da passividade. Então, assim, isso que é importante a gente estar identificando na gente. A gente está paralisado, a gente está amedrontado, ou a gente está reunindo forças com as pessoas que a gente conhece, parcerias, estratégias, para poder pensar o que ainda não foi pensado. Então, eu diria que esse é um exercício muito válido de ser feito, né? De como é que a gente está se articulando com as nossas competências, com as competências dos outros, para poder realmente, né, assim, se estruturar. Porque, Luciane, assim, ó, crises no país a gente teve quantas? Né? Se a gente for pensar, muitas. Só que, claro, toda nova crise que vem de uma outra forma. Então, isso também requer das pessoas se, digamos, organizar internamente para que consigam, né, lidar, porque é possível, né, Luciane? Agora, precisa ter todo, digamos, um planejamento para isso, né? É preciso estar atento ao planejamento, de que forma vai executar essas garantir questões. A execução, né, Luciane? Que foi aquilo que a gente comentou lá no início, assim. As barreiras com a crise
conforme tu vai fazendo as mudanças, as barreiras vão surgindo. Sim. É importante ter um certo grau de, não digo de frieza, mas de estabilidade emocional para lidar com essas barreiras, porque a gente sabe que a gente vai mudando as ações, as rotinas de trabalho das pessoas e as incertezas vão aparecendo, né? Então, como lidar com essas barreiras e como trabalhar essas barreiras junto com as equipes? Sim. Luciane, isso é bem importante, assim, a gente trabalhar nesse momento a gestão emocional das pessoas, né? Porque a primeira coisa que vem é medo. E, Luciane, cá entre nós, né? Tu assiste uma TV, tu lê um jornal, o que tu vê, né? Tu vê desemprego, tu vê empresas fechando, tu vê o caos no país. E é claro que isso assusta. É a nossa primeira, digamos assim, reação. E isso, Luciana, eu vou te dizer que está diretamente correlacionado com a forma como a gente, né, digamos, foi criado. Que é assim, tudo aquilo que acontece, eu vou procurar ver assim, como é que a gente já lidou com isso no passado, né? E claro que isso vai estar correlacionado com essa questão assim, opa, agora a gente tem que, né, se armar frente a isso. Então é nesse momento que eu digo que assim, fazer de uma outra forma. Se reinventar. Exatamente. E que é muito falando assim com as pessoas. Que ideias que se tem, que maneiras. O que será que o concorrente está fazendo? E que a gente pode também estar olhando para isso. Então é sim um momento que eu diria, Luciane, também de cocriação. Né? Que é justamente isso assim. Vamos gastar energia naquilo que vai fazer a diferença para a gente chegar onde é que a gente precisa. É isso que tu falaste agora, o que o concorrente está fazendo. É interessante, porque muitas vezes a gente vê uma ideia legal, né, e não tem problema nenhum em copiar essa ideia. O mercado é grande e absorve todo mundo. Então, quer dizer, a gente pode estar copiando, a gente pode estar olhando a ideia e pensando formas para modificá-la também e adaptar a realidade da gente. Sim, isso é importante e é interessante. Né? É aquilo, né, Luciane, assim, tudo, nada se copia, tudo se transforma. Sim. Então, assim, tu nunca vai conseguir pegar e copiar exatamente. Claro. Tu vai ter que adaptar a tua realidade. Então, faz todo sentido, né? Sim. Silvia, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi muito bom poder estar dividindo com o pessoal lá de casa um pouco dos teus conhecimentos e passando mais informações para eles. Quem quiser entrar em contato contigo pode fazer como? Pode acessar pelo site, né, Luciane, transformare.com.br. E a gente tem a página da consultoria no Face também, que é Transformare Consultoria. Então tá, a gente vai colocar na tela para o pessoal ali de casa poder acessar. Obrigada, Luciane, Silvia. eu que agradeço também a oportunidade. Tá certo. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto com outro tema interessante para vocês. Tchau, tchau.